Olá, o Espaço Saúde de hoje está começando e nós vamos falar sobre hepatite. Grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, a hepatite é uma doença que atinge o fígado e pode levar uma pessoa à morte. Existem vários tipos de hepatites. As mais comuns são as hepatites virais A, B e C. As causas podem ser as mais variadas, como, por exemplo, vírus, uso de álcool e o uso também de alguns medicamentos. Para se ter uma ideia desse problema, existem mais de 350 milhões de pessoas infectadas com o vírus B em todo o mundo. E a hepatite C é a maior causa de câncer de fígado. E para falar sobre as características, formas de transmissão, prevenção e tratamentos das hepatites virais A, B e C, eu converso agora com o Dr. Luiz Alípio. Dr. Alípio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O prazer é meu. Doutor, eu gostaria de saber, para começar aqui o nosso bate-papo, quantos tipos de hepatites virais existem? São 5, né? Muito bem definidas. O tipo A, o tipo B, o tipo C e o tipo E. Os 3 primeiros, A, B e C, são os mais importantes aqui no nosso país e é o que nós vamos conversar hoje. E a prevalência deles, doutor, no Brasil? Dessas 3 então que a gente vai conversar, A, B e C, sem sombra de dúvida, o tipo A é de longe a mais comum, a mais frequente. Existe uma média que foi feita pelo Ministério da Saúde em torno de 40% nas capitais brasileiras. É lógico que existe capital com um pouco mais, um pouco menos, mas a média fica em torno de 40%. Isso quer dizer o quê? Que em cada 10 pessoas de uma determinada cidade, 4 têm ou tiveram hepatite A. Essa média foge um pouco na região norte, onde ela é um pouco maior, em torno hoje de 67%. E já melhorou. Porque no ano 2000, em torno do ano 2000, já foi cerca de 92%, praticamente quase a população toda. A B, nas capitais brasileiras, é mais ou menos uma média entre 7% a 10%, bem abaixo da A. E a C, em terceiro lugar, entre 1,5% e 2%. Ok, doutor, e agora nós vamos falar das características de cada hepatite, né? Da A, da B e da C. Então vamos começar pela hepatite A. Doutor, quais são as características? A hepatite A, normalmente, ela inicia com mal-estar geral, dor de cabeça, dor articular, eventualmente náusea e vômito. E isso é seguido posteriormente daquela tríade famosa da hepatite, que é olho amarelo, urina escura e fezes clarinhas, muito clarinhas, né? Esse quadro, né, que eu acabo de narrar, agudo, se estende mais ou menos por um mês e meio, às vezes até 2 meses. A partir disso, ela se cura de forma espontânea. Não evolui. Não deixa sequela. E o principal é que ela não se cronifica. É uma hepatite que ela se auto-extingue em 1 mês a 2 meses, não se cronifica. Em relação à característica da hepatite B? A hepatite B, ela cursa com aquele quadro agudo que eu acabo de dizer para a hepatite A. Esse quadro agudo é menos frequente na hepatite B do que na hepatite A, porém, em 6 meses, a gente sabe se ela se curou ou não. A partir de 6 meses, 5 a 10% desses casos vão cronificar. Cronifica o que quer dizer? Que ela existe, que a pessoa está com o vírus no seu organismo, o vírus não desapareceu. Ela possui o vírus, 20, 30 anos depois, ela pode manifestar cirrose hepática ou câncer do fígado. Doutor, e as características da hepatite C, quais são? Semelhantes. Faz a fase aguda, numa frequência menor ainda do que a hepatite B.
caminha para a cronicidade agora num percentual muito mais importante do que a B. A gente viu que a B, a taxa de cronificação, dependendo do estudo, fica entre 5% e 10%. Na hepatite C é entre 70% e 80%. Ou seja, a cada 10 pessoas que entram em contato com o vírus da hepatite C, 7, 8, às vezes mais, vão cronificar. 20, 30 anos depois, a mesma coisa. Podem apresentar cirrose hepática ou câncer de fígado. Você pode ir diretamente para a cirrose, da cirrose para o câncer, ou pode ir diretamente para o câncer, sem passar pela cirrose. Em relação às formas de transmissão de cada uma das hepatites virais, A, B e C, vamos começar então pela A. O modo de transmissão da hepatite A é fecal-oral. O nome já está dizendo, né? Você se contamina com água contaminada por fezes, com alimentos contaminados por fezes. Por isso que a gente disse no início que depende diretamente do saneamento básico. Água essa que você pode estar utilizando para beber, ou água essa que você pode estar utilizando para nadar e na praia e engole um pouco e se contamina. Em relação à transmissão da hepatite B, como ela se dá? A hepatite B já é uma outra doença, o modo de transmissão é completamente diferente. A principal causa da transmissão da hepatite B é por via sexual. Ela é considerada uma doença sexualmente transmissível. E, em segundo lugar, o sangue. O sangue através de contaminação acidental, porque os bancos de sangue já estão muito bem elaborados. Seria, por exemplo, em relação ao compartilhamento de aparelhos de barbear, alicates de unhas, né? Alicate de unha na manicure, por isso que a gente recomenda que toda mulher deve ter o seu alicate, levar quando for utilizar na manicure, piercing, tatuagem, acupuntura, sem os devidos cuidados. E qual a forma de transmissão da hepatite C? A hepatite C já inverte, né? Na hepatite B, o sexo em primeiro lugar, o sangue em segundo lugar. Na hepatite C, o sangue passa a ser em primeiro lugar e o sexo passa a ser num segundo lugar. Nas mesmas condições da hepatite B que a gente acabou desses cuidados, né? Do barbear, enfim. Mesma coisa. Doutor, e como é feito o diagnóstico das hepatites virais A, B e C? É muito complicado? Não, ao contrário, é muito simples. É um exame de sangue simples. Você tem a sorologia específica para a hepatite A, a sorologia específica para a hepatite B e para C. Facilmente analisada por um médico. Agora, inclusive, existem testes que mostram, né, a fase e a gravidade da doença também? Também. Você, no caso da hepatite B, que seria o exame sorológico um pouquinho mais complicado de ser avaliado, você tem como detectar se ela está na fase aguda, se ela já passou a fase aguda, se ela cronificou, se o vírus está em atividade, etc. Agora, doutor, eu acho importante também a gente ressaltar, para você que está nos acompanhando, o teste ele é feito no CTA, né, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Isso. No serviço público, né, do Brasil todo, os centros municipais de saúde, tem do Estado também, existe um determinado local chamado CTA, como você falou, e o paciente, para fazer esse teste, não precisa de absolutamente nada. Nada o quê? Encaminhamento, solicitação naquele papel para você fazer o exame. Não, basta você se dirigir ao centro diretamente, dizer que você tem curiosidade, quer fazer o teste e ponto final. Caso for positivo, aí sim o CTA encaminha para o ambulatório especializado. Ok, doutora Alipe, existe vacina para as hepatites virais A, B e C? Existe vacina para hepatite A, existe vacina para hepatite B e não existe vacina para hepatite C. Então vamos lá, uma de cada vez, né? A hepatite A não é uma vacina obrigatória, né?
ela não está no nosso calendário, ela é indicada sob determinadas situações, como imunoincompetência, comorbidades com outra hepatite e por aí vai. A hepatite B, são 3 doses, ela já faz parte do calendário, né? É uma vacina obrigatória. Desde 2012, né? No calendário infantil, já está né? no calendário infantil, 3 doses. Não é que o adulto não possa tomar, mas a partir de 2012 é obrigatório. É obrigatório. Ok. E a hepatite C, doutor? Infelizmente, a hepatite C não tem vacina ainda. Então, agora nós vamos falar dos tratamentos das hepatites virais A, B e C. Doutor, quais são os tratamentos? Hepatite A. Como a gente disse, a hepatite A é uma enfermidade benigna, autolimitada. Ela não necessita de um tratamento específico. O tratamento que se faz é um tratamento sintomático, como o nome está dizendo, para os sintomas que a pessoa está apresentando. Se tiver com febre, se tiver com dor de cabeça, se tiver com náusea, você trata, faz uma dieta balanceada, com pouca gordura, etc. Porque a gente sabe que daqui a um mês e meio, ela vai estar livre inteiramente daquilo, ela vai se curar sozinha. E a hepatite B? A hepatite B, existe um tratamento que o que a gente almeja é manter a carga viral, isto é, a quantidade de vírus circulante no organismo da pessoa no nível mais baixo possível. A gente vai tratar, obviamente, a hepatite B que cronificou. Aqueles 5 a 10% que não se curou em 6 meses e que se cronificou. Aí existe a indicação de tratamento. Digamos assim, seria a mesma estratégia do HIV. O HIV não tem cura, mas você mantém uma carga viral baixinha e permite que a pessoa tenha uma vida absolutamente normal. E a hepatite C? Bom, a hepatite C nós temos grandes novidades. Depois de várias tentativas de drogas novas, afinal, serão lançadas este ano 3 drogas novas, já aprovadas pela Anvisa, e vai modificar realmente o panorama da hepatite C. Então, essas 3 drogas já foram exaustivamente testadas, em combinação de 2, com uma taxa de cura de 90%. Então, isso vai realmente mudar a história da hepatite C. Doutor, em relação à prevenção de cada uma das hepatites, né, virais, o que podemos ressaltar aqui hoje? Em relação à hepatite A, a gente disse que a contaminação é fecal-oral, então é a melhoria cada vez mais do saneamento básico de cada cidade, do tratamento da água. É o único jeito da gente diminuir a níveis aceitáveis a transmissão da hepatite A. E a prevenção da hepatite B? Recordando, né, a principal transmissão é sexual, portanto, sexo seguro, né? Em segundo lugar, aqueles cuidados que você bem lembrou. São os alicates de unhas, lâminas de barbear, inclusive a escova de dente, né, doutor? Inclusive a escova de dente, exatamente. E outra coisa que a gente esqueceu de citar é o uso de drogas, equipamentos para uso de drogas. Que pode ser a agulha, que é o mais comum, mas pode também ser o canudo, aonde o usuário de droga aspira a cocaína, porque normalmente ele faz isso em grupo com um canudo só. Como a mucosa nasal está ferida, sangra para o canudo, ele passa e vai passando para todo mundo. Em relação à prevenção da hepatite C? Como a gente também já falou, os bancos de sangue hoje estão muito bem equipados para detectar a hepatite B e hepatite C. Então, isso daí praticamente zerou a transmissão de hepatite B e hepatite C numa transfusão de sangue. Então, os cuidados são aqueles mesmos da hepatite B. Doutor, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Passou rápido, né? Passou. Então, agora vamos para a sua mensagem final. A melhor forma de se prevenir qualquer doença é a informação. Faça o teste. Se você teve ou não teve o olho amarelo,
Se você não sabe da sua condição, faça o teste. Como nós já dissemos aqui, no serviço público, basta somente a vontade de fazê-lo. É só ir lá e perguntar onde é que é, fazer e tal. No serviço privado, precisa de uma solicitação de um médico. Então, procure o seu médico, peça para ele solicitar o exame e faça. Ok, doutor Alípio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Com certeza foi muito esclarecedor, todos os assuntos foram esclarecedores. Foi um prazer. E a você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua atenção. Cuide-se e se você tiver alguma dúvida sobre as hepatites virais A, B e C, mande a sua pergunta para a gente. O nosso e-mail é espaçosaude@cnc.org.br. Tchau e até o nosso próximo encontro.